Olá, meus queridos, como estão? Tudo bem? Que bom que você veio a mais um dos nossos encontros, ou mais um momento de estudo da Palavra de Deus. E nesse instante que a gente está aqui junto, nosso intuito é estudar panorama bíblico, ver um pouquinho mais sobre o panorama bíblico, um pouquinho mais sobre o que está por trás, né, o pano de fundo de alguns dos livros da palavra, aliás, dos livros da Palavra de Deus. E nós estamos chegando aí já ao finalzinho do Pentateuco. Hoje nós vamos estudar a Deuteronômio. E qual é a lição que nós podemos tirar? Qual é a lição que nós podemos ter? Por que estudar panorama bíblico? Na realidade, para que possamos ter um pouco mais de informação sobre os livros que a gente estuda, que a gente lê. Se a gente sabe quando foram escritos, né, quem escreveu, por que foram escritos, nos dá uma capacidade maior de compreensão do texto. E em Deuteronômio, por que nós vamos estudar Deuteronômio? Qual a razão de estudarmos Deuteronômio? Qual a finalidade? Quais são os alvos da nossa lição? Então, primeiro é saber que Deuteronômio é a repetição da lei que é apresentada em Êxodo. Deuteronômio repete a lei que é apresentada em Êxodo. E segunda coisa, segundo alvo da nossa lição, é entendermos que nós precisamos ter fé em Deus para vencer as dificuldades que surgirem na nossa vida, no nosso dia a dia. E o terceiro alvo da nossa lição é que precisamos usar a palavra de Deus, a Bíblia, para refutar as doutrinas não cristãs e obedecer os princípios da lei de Deus em Deuteronômio, obedecer os princípios dos ensinamentos de Deus para a nossa vida. Então vamos lá, vamos começar com uma pequena introdução sobre o livro de Deuteronômio. O que Deuteronômio é? Como eu já disse, Deuteronômio é a repetição da lei. Mas entenda bem, não é uma repetição simples, literal ali, uma repetição sem sentido, mas uma repetição inteligente. Moisés retoma os principais temas e os aplica, um a um, a essa nova geração que tomaria posse da Terra Prometida. Então, se você ler Deuteronômio com atenção, você vai perceber que Moisés insiste em ligar obediência e amor, ou obediência a amor, ou amor à obediência, e vice-versa, né? Como a gente tem visto aqui. A ideia de Moisés é que o povo, essa nova geração que vai tomar a Terra Prometida, entendesse e vivesse aquilo que foi ensinado na lei, lá no livro de Êxodo, e ele passa a trazer essa lei e aplicar ao coração daquelas pessoas, daquela nova geração. Muitas vezes, basicamente, o que queremos que você entenda é o seguinte, que muitas vezes quando a gente se reúne, a gente lembra de fatos do passado. Momentos alegres, momentos tristes, coisas boas, coisas ruins, e tudo isso nos ensina alguma coisa. E Deuteronômio não é diferente. Ele quer nos ensinar a olhar para o passado, ver o que Deus falou e como devemos aplicar isso ao nosso coração. É como se o autor estivesse perguntando, você se lembra de como Deus libertou e guiou Israel no deserto? Você se lembra daquelas leis que Deus ensinou? Você se lembra de como Deus tratou Israel no deserto? Você se lembra da intercessão de Moisés pelo povo? Então essa é a realidade, essa é a intenção do autor, trazer à memória aquilo que Deus tem falado, trazer à memória aquilo que Deus tem dito, aquilo que Deus tem feito, e dizer ao povo, olha, é assim que vocês devem viver diante daquilo que Deus fez e falou. Então vamos lá, vamos dar mais uma olhadinha panorâmica no livro. A gente sabe que por 150 anos as críticas bíblicas, ou os críticos dos estudiosos bíblicos sobre o Pentateuco nesses últimos 50 anos, foram intensas. Mas isso não diminuiu, ou talvez deixou pouquíssima dúvida de que os 5 primeiros livros da Bíblia tenham sido escritos por Moisés. Então, basicamente, chegou-se à conclusão de que o Pentateuco foi escrito realmente por Moisés. Então, pouca dúvida se tem acerca disso. Então, nós temos evidências em alguns textos, como Deuteronômio capítulo 1, verso 5, que diz assim, do outro lado do Jordão, na terra de Moabe, Moisés começou a explicar essa lei e disse. E lá no capítulo 31, verso 9, nós temos escrito assim, Moisés escreveu essa lei e a entregou aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel.
Então Moisés certamente escreveu o Pentateuco, certamente escreveu os livros da lei, esses livros que a gente tem estudado nesses últimos tempos. E outros textos vão nos ajudar a compreender isso, como o verso 24 do capítulo 31, 1 Reis 8:53, 2 Reis 14:6. Isso só no Antigo Testamento. No Novo Testamento nós vamos ter Mateus 19, versos 7 e 8, Atos 3, 22 e 23, Romanos 10, 19, que comprovam então, que ajudam a compreender que a autoria desses livros é de Moisés. Então não tem pouquíssima dúvida de que Moisés tenha sido o escritor do Pentateuco. Né? Outra visão, ou algo mais que a gente pode aprender, é que talvez esse livro tenha sido escrito aí entre 1440 e 1405, lembrando que a contagem antes de Cristo é para o nosso calendário retroativa. E com ressalva de que uma pequena parte do livro de Deuteronômio foi escrito no tempo de Josué, porque relata a morte de Moisés. E certamente que Moisés não teria escrito essa parte, né? É óbvio. Então, foi completado aí esse relato depois que Moisés faleceu por outra pessoa. Então o livro foi escrito para essa nova geração que vai tomar a Terra Prometida, enquanto estavam nas planícies de Moabe, às margens do Rio Jordão. Então algumas informações básicas nessa visão panorâmica. Quem é o autor? Moisés. A data, 1440 a 1405 a.C. Local, deserto, planície de Moabe, pouco antes de entrar na Terra Prometida, próximo do Rio Jordão. Alvo, a geração que peregrinava no deserto, mais especificamente, a nova geração, porque uma velha geração ficou para trás, morreu no deserto, e a nova geração vai tomar posse da Terra Prometida. Versículo-chave, capítulo 6, verso 4 de Deuteronômio, que diz: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. A palavra-chave é obediência. Esses são um panorama geral do livro, para que você possa ter aí em mãos. Nesse panorama geral que a gente faz, nós podemos observar também que o livro ele tem uma divisão. Ele tem uma divisão que, às vezes, nem sempre é tão clara para as pessoas, e em outros momentos ele tem uma divisão diversificada. Por exemplo, nós temos aí, nessa primeira divisão, olhando, né, de forma geral, aqui algumas partes, como a divisão da parte histórica, da parte legal, da parte pactual, da parte pessoal. O livro, originalmente, o livro de Deuteronômio, originalmente se chama Essas São as Palavras, né, que define a organização, as palavras-chave e as lições do texto. Né? O livro é a chave na história de Israel. No reinado de Josias, Deuteronômio foi encontrado e foi lido. Né, segundo Reis, se você observar lá, 22, versos de 8 a 13, nós temos que Josias encontra esse livro e ele lê. Então Deuteronômio é a base da interpretação da lei que o povo de Israel desenvolveu na sua história. Em Deuteronômio estão as profecias de um santuário em Jerusalém, no capítulo 12, e de um rei para Israel, no capítulo 17. E aí nós temos então uma divisão dessas palavras, né? Essas são as palavras. Então a parte histórica vai do capítulo 1, verso 1 até o capítulo 4, verso 43. E qual é o assunto dessa primeira parte? Como Deus os trouxe aqui. E o versículo-chave está no verso 4. Ouve, ó Israel, capítulo 6, né, de Deuteronômio, verso 4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Na segunda parte, nós temos a parte legal, que vai de Deuteronômio 4:44 até o capítulo 26, verso 19. Que o assunto é como Deus quer que viva. Como Deus quer que o povo viva. Quais são as regras para o povo viver. E o versículo-chave para essa parte, eu gosto, aqui está apenas o capítulo 6, verso 11, mas eu ficaria com um pouco mais do que o capítulo 6, verso 11. Eu iria do capítulo 6, versos 10 até o verso 12, que diz assim: Quando o Senhor teu Deus te estabelecer na terra que prometeu te dar, em juramento feito a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, com grandes e boas cidades que não edificastes, com casas cheias de tudo que é bom, as quais não encheste, e poços que não cavaste, vinhas e olivais que não plantaste, e quando comeres e te fartares, cuidado para não te esqueceres do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Então veja que a ideia dessa parte é mostrar ao povo a lei, dizer ao povo: olha, é assim que Deus quer que você viva. Cuidado para não se esquecer do Deus que tirou vocês da casa da escravidão. Lembrem-se disso.
Então, como Deus quer que vocês vivam na terra. A terceira parte, então, vai do capítulo 27, do verso 1 até o capítulo 30, verso 20, que é a parte pactual. É aquele momento ali das bênçãos e maldições. Né, quando Deus vai falar com o povo sobre o cuidado que eles deveriam ter em obedecer os seus mandamentos. Nesse momento, nós temos então essa parte onde Deus fala com o povo: olha, se me obedeceres, se seguires os meus mandamentos, se deres ouvidos à minha voz, então eu farei. Se não ouvidos, então vocês vão desfrutar de guerras e por aí vai. Então são a parte das bênçãos e maldições, que está no capítulo 27, 28, 29 e 30, mas precisamente 28, 29 e 30. Você vai ter essas bênçãos e maldições. E aí o versículo-chave, o texto-chave é 28, de 1 a 14. Mas é muito interessante você entender que esse texto, 28, 29 e 30 de Deuteronômio, é a base para você compreender também muitos textos dos profetas, ou se não, todos os textos dos profetas. Então 28, 29 e 30 de Deuteronômio te dá base, ferramenta para compreender os livros proféticos. Então vai lá, leia 28, 29 e 30 de Deuteronômio, medite 28, 29 e 30 de Deuteronômio. E aí quando você chegar nos livros proféticos, você verá que faz todo sentido o que o profeta está dizendo com aquilo que aconteceu, ou com as palavras de Deus em Deuteronômio. E aí nós vamos então para a quarta parte, que é a parte pessoal. Como Moisés liderou o povo até aqui. Esse é o assunto do texto. E vai lá do capítulo 31, verso 1 até o capítulo 34, verso 12 de Deuteronômio. E o texto-chave está em 31, 24 a 29, quando Moisés chama o povo, chama os líderes para dar a eles a lei por meio dos levitas e dizer: olha, vocês são um povo de dura serviço, vocês são um povo desobediente, um povo rebelde, mas aqui está a lei do Senhor e vocês precisam obedecer à lei do Senhor. Então essa é uma visão panorâmica, esse é um esboço, uma proposta de esboço para o livro de Deuteronômio. Muitas vezes, muitas pessoas dividem o livro de Deuteronômio em apenas duas partes, né? Mas aqui nós temos então a primeira aí em 4 partes e tem uma segunda divisão que vai apresentar com maior clareza todos os aspectos que evidenciam o propósito desse livro, que são divididos aí em 3 sermões. Por exemplo, o primeiro sermão, o passado e a fidelidade de Deus, que vai do capítulo 1 até o capítulo 4, mostrando aí um preâmbulo, né, no verso 1 ao 5 do capítulo 1, e depois uma retrospectiva de Deus e da incredulidade do povo, do capítulo 1, verso 6 até o capítulo 4, verso 43, mostrando como Deus agiu, como o povo agiu, como Deus estava fazendo, como o povo era desobediente. E aí nós temos depois disso um segundo sermão, que seriam as estipulações da aliança para com Deus, da aliança com Deus. E aí vem do capítulo 4, verso 44 até o capítulo 26, verso 19. Nessa parte nós temos aí o decálogo, que são os 10 mandamentos, decálogo, 10 mandamentos, que ele foi explicado no capítulo 4, verso 44 até o capítulo 11, verso 32. E depois vieram as outras leis, que vai do capítulo 12 até o capítulo 26 de Deuteronômio. E, por fim, nós temos aí o terceiro sermão, que são as consequências e confirmação da aliança, que vai do capítulo 27 até o capítulo 34, onde estão as bênçãos e maldições e a narrativa também da morte de Moisés. É a ratificação e a confirmação da aliança que Deus faz para com o seu povo. Então, você tem aí 2 visões sobre a estrutura do livro, que te ajudará muito a compreender o que o livro de Deuteronômio tem. Né? Qual é a mensagem do livro de Deuteronômio. Vá lá, aprofunde, busque, conheça, né? Entenda um pouco mais sobre este texto. Então, quais são as grandes ideias que a gente tem para Deuteronômio? Qual é a lição que a gente traz aí para o livro de Deuteronômio? Primeira grande ideia para o livro é: o Senhor demonstra fidelidade, preservando o povo, punindo uma geração, mas levantando outra que veria cumpridas as promessas que ele tinha feito a seus pais. E a segunda grande ideia, que é essa do pastor Edson Almeida: o amor a Deus expresso em obediência à aliança é o requerimento essencial para a prosperidade e a permanência na terra prometida. Então, se aquele povo quisesse estar na terra prometida, eles precisariam obedecer à aliança. E, obedecendo à aliança, demonstrando amor a um Deus que foi, e sem dúvida, permanece amoroso para com o seu povo. Existe alguma relação entre o Pentateuco, Deuteronômio e Josué? Sim, existe uma relação entre esses livros. Deuteronômio ele prepara o cenário para as narrativas épicas de Josué. Deuteronômio ele prepara um momento para o que vai acontecer.
com base no que já havia sido anunciado em Êxodo, em Levíticos e Números. Agora conclui a história da peregrinação do povo no deserto, desde o Egito até as planícies de Moabe ao sul da Terra Prometida. E aí nós vamos ver então o que vai acontecer na sequência. Né? E aí nós temos então, nessa relação, por exemplo, de Êxodo até Números nós temos a natureza do livro. Fala sobre as caminhadas e paradas, e no início Deus fala a Moisés, e no fim é a primeira geração perece no deserto. Então isso nós temos aí em Êxodo até Números. A natureza desses livros fala sobre caminhadas e paradas. O início fala sobre Deus falando a Moisés, e o fim é a primeira geração que morre no deserto. Em Deuteronômio nós temos discurso e conversa. Essa é a natureza do livro. É um discurso e conversa. É um diálogo, são sermões pregados ensinando o povo. E aí o início do livro fala de Moisés falando ao povo. E no final do livro fala da despedida de Moisés. Já em Josué, nós vamos ter a natureza do livro, vai ser sobre guerras e lutas, vai falar sobre batalhas. Você vai ver isso no próximo encontro nosso. E o início fala o Senhor falando a Josué, e o fim do livro de Josué é a despedida de Josué. Mas veja como esses livros se intercalam, né? Essas caminhadas e paradas, Deus falando a Moisés, essa primeira geração morrendo no deserto, passando por Deuteronômio, que é Moisés relembrando tudo isso ao povo, e indo para Josué, era uma preparação. Então lá em Êxodo a Números nós temos Deus orientando, né, dizendo, olha, vocês são um povo, aqui são as minhas leis. Em Deuteronômio nós temos essa repetição de forma prática, um sermão pregado ali para ensinar ao povo, sermões pregados para ensinar ao povo, e por fim nós temos Josué entrando na Terra Prometida com o povo de Deus. Quais são os destaques que nós temos então no livro de Deuteronômio? Primeiro, uma confissão de fé de Israel. Capítulo 6, verso 4, nós temos de Deuteronômio, é a confissão de fé de Israel até os dias de hoje. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O capítulo 6 mostra verdades fundamentais a respeito da lei do Senhor, seu impacto na vida pessoal e familiar. Lendo o livro com atenção, será fácil notar que obedecer a Deus é evidência de que o amamos. Então, somente obedecendo a Deus é que demonstraremos o nosso amor para com Ele, somente obedecendo a Deus é que demonstraremos e agradeceremos, expressaremos a nossa gratidão ao amor de Deus para conosco também. Então, o assunto do livro é sobre obediência. Qual é a confissão de fé? Mais alguns destaques aí. O que mais essa confissão de fé de Israel nos ajuda a compreender? Primeiro, a necessidade. A lei de Deus é uma necessidade. A palavra de Deus é uma necessidade. A motivação. A bondade de Deus, o amor de Deus é que nos motiva a viver a necessidade que é a lei de Deus, obedecer à lei de Deus. O padrão para a nossa vida é a palavra de Deus. Não existe outro padrão para a vida de Israel e também não para a nossa vida. Não tem outro padrão. O padrão é a palavra de Deus. A palavra de Deus é que norteia a nossa vida, que nos ensina tudo o que a gente precisa saber. Qual o incentivo para sermos obedientes à palavra de Deus? A fidelidade de Deus. Deus é fiel, Deus honra, Deus cuida, Deus zela daqueles que lhe obedecem, daqueles que lhe amam, daqueles que seguem os seus mandamentos. Ele fez isso em Deuteronômio. E qual é a alternativa para isso? A justiça de Deus, né? Que é a disciplina que Deus exerce em Israel, a disciplina que Deus exerceu sobre o povo durante o tempo que passaram no deserto, sobre todos os desobedientes. Então, obedecer à lei de Deus é muito melhor, obedecer a Deus é muito melhor do que desobedecer. Então, um destaque, uma pergunta aí para você, né, algumas considerações para a sua reflexão. Como anda a sua obediência ao Senhor em sua vida? Como você pode dizer que ama a Deus? Jesus afirmou em suas palavras que aquele que ouve as minhas palavras, que cumpre as minhas ordens, é de fato meu amigo. Lá em João 15,14, no verso 17, diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, como ama? Como você tem demonstrado o seu amor para com Deus? Como anda a sua abnegação de amor a Ele ou por Ele? Como é que tem sido? Qual tem sido a sua resposta de amor para com o Senhor? Seguindo então, nós podemos observar que no Novo Testamento, 17 dos 27 livros do Novo Testamento citam Deuteronômio. Então, se você pegar aí, vou deixar aqui, está aqui a planilha, você pode olhar.
pesquisar e aprofundar, eu quero ler um ou outro apenas, não vou ler vários, mas para o seu crescimento, ok? Então, 17 dos 27 livros do Novo Testamento citam Deuteronômio. Por exemplo, Deuteronômio 8, verso 3, nós lemos assim, Deuteronômio capítulo 8, verso 3. Sim, ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com maná, que nem tu nem teus pais conhecieis, para que entendesses que o homem não vive só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Disso vive o homem. Está lá em Deuteronômio 8, verso 3, e em Mateus 4:4 nós temos a resposta de Jesus na tentação. Quando ele é tentado, ele responde e diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, isso é interessante. Você observar, Deuteronômio ele é citado em vários lugares do Novo Testamento. E aí nós temos Deuteronômio 6,13, citado em... Desculpa, engasguei aqui um pouquinho. Deuteronômio 6,13, citado em Mateus 4,10. Nós temos Deuteronômio 18, 15 a 18, citado em João 6,14, né? Eles reconhecem Jesus como o profeta de Deuteronômio. Deuteronômio 6,4, citado em João 10, verso 30. Deixa eu ler esse texto de Deuteronômio 18, de 15 a 18 com você, para que você possa entender e compreender o cumprimento dessa profecia no Novo Testamento. Vamos lá, Deuteronômio 18, de 15 a 18, diz assim a palavra de Deus. O Senhor nosso Deus, o Senhor teu Deus, levantará um profeta semelhante a mim no meio de ti, dentre de seus irmãos. A ele ouvirás, conforme o que pediste ao Senhor teu Deus no Horebe, no dia da Assembleia. Não quero mais ouvir a voz do Senhor meu Deus, nem olhar mais para este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem aquilo que disseram. Levantarei do meio dos seus irmãos um profeta semelhante a ti, e lhe porei na boca as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Então essa foi a profecia de Deuteronômio 18, de 15 a 18. Agora veja só, no Evangelho de João, no capítulo 6, no verso 14, o cumprimento dessa profecia. Evangelho de João, capítulo 6, verso 14. Olha só. Quando aqueles homens viram o sinal que Jesus realizara, disseram: esse é verdadeiramente o profeta que haveria de vir ao mundo. Então, eles acreditavam e eles reconhecem que Jesus é o profeta descrito em Deuteronômio, aquele que haveria de trazer as palavras de Deus de forma poderosa ao coração do povo. Deuteronômio 6,4 e João 10,30, como eu já disse, Jesus afirma que é um com o Pai. Eu, Senhor, sou o único Senhor. Então, um destaque, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E Jesus diz que ele é um com o Pai. Então, ainda em outros destaques, a palavra de Deus era o centro da vida de Jesus. Com ela venceu a tentação, baseada nela ensinou seus discípulos quem ele era e qual era a sua missão. Então, uma pergunta para você. Quando você for confrontado por causa das outras doutrinas, use a Bíblia para refutá-las. Uma pergunta não, né? Uma afirmação. Use a Bíblia para refutá-las. Não discuta a existência delas, apenas mostre que Deus não quer o homem envolvido nessas coisas. Ele quer falar diretamente com os seus e com aqueles a quem vai salvar. Então, é assim que Deus deseja que nós vivamos, para a honra e glória do nome dele. Assim sendo, então, quais são os vocábulos usados em Deuteronômio para a palavra de Deus, para aquilo que Deus está dizendo, ou para a forma como nós podemos entender? É Deus quem disse, foi Deus quem disse. Então, em Deuteronômio nós encontramos algumas palavras. Olha só, a palavra mandamento, que está lá em Deuteronômio 17, verso 20, que significa ordem. Isso é uma instrução exortativa, escrita ou verbal, dada a um subordinado, termo formal de um contrato legal. Então, Deuteronômio 17, verso 20, nós lemos assim: para que seu coração não se encha de vaidade em relação a seus irmãos e não se afaste do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que prolongue os dias do seu reinado e o reinado dos seus filhos em Israel. Então, a palavra é mandamento, mas falando da palavra de Deus, aquilo que Deus diz. Ele chama a palavra de Deus ou
aquilo que Deus diz de mandamentos. Outra forma é quando ele chama a palavra de Deus de estatutos. Está no capítulo 4, verso 1. Então o que são estatutos? Estatutos são decreto, ordenança, instrução clara a respeito de como viver ou agir. E no capítulo 4, verso 1, nós lemos: Ouve, ó Israel, agora os estatutos e os preceitos que eu vos ensino, para obedecerdes a eles, a fim de que tenhais vida e tomeis posse da terra que o Senhor, Deus de vosso Pai, vos dá. Depois nós temos então ainda a palavra testemunhos, que está no capítulo 6, verso 20, e que nos ajuda a entender que a palavra de Deus é um objeto dado, ou é dado, como memorial ou lembrança de um acordo. No capítulo 6, verso 20, nós lemos assim: No futuro, quando teus filhos te perguntar que significam os testemunhos, estatutos e preceitos do Senhor, nosso Deus vos ordenou? Ou seja, testemunho é aquilo que te faz lembrar, um memorial, que te faz lembrar de um acordo, te faz lembrar do pacto. E também uma palavra juízos, que está no capítulo 11, no verso 32. E a palavra juízo significa um regulamento, prescrição específica, falada ou escrita, que deve ser obedecida com pena, se não houver um cumprimento. Deuteronômio, capítulo 11, verso 32, nós lemos assim: Cuidado para observar todos os estatutos e preceitos que hoje vos ordeno. Eu li uma versão aqui que não traz a palavra juízo, né? Mas em outras versões dá a palavra juízos no lugar de estatutos e preceitos. Então, ouve para não deixar de cumprir, para que você consiga cumprir, para que você cumpra os juízos que o Senhor estabelece. Então vamos lá. Em Deuteronômio eu tenho algumas curiosidades para a nossa vida. Por exemplo, Deuteronômio capítulo 6, verso 4, ainda é citado nas sinagogas até os dias de hoje, como prova de afirmação de fé, dizendo: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Né? Ainda uma outra curiosidade é o verbo ouvir, que pode significar obedecer, e aparece mais de 90 vezes no livro de Deuteronômio. Outra curiosidade é que talvez Deuteronômio seja o livro mais didático do Antigo Testamento. Moisés ensina o povo contando histórias, aplicando leis, pregando e exortando o povo a viver a vontade de Deus. Ainda uma última curiosidade é que Deuteronômio tem relação com o Código de Hammurabi. Né? Quem não conhece o Código de Hammurabi, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Embora o assunto seja ainda muito debatido, é normalmente aceito que Moisés se inspirou em estilos semelhantes aos códigos legais do seu tempo, em outros lugares, em outras regiões. E Hammurabi era um desses códigos, talvez, que tenha inspirado a Moisés. E os códigos formavam um tratado de suzerania. O que é um tratado de suzerania? É um documento que descrevia os direitos e deveres dos súditos diante do seu rei. E seguia um princípio de talião. Qual é o princípio de talião? Olho por olho, dente por dente. Ou seja, cada pecado era retribuído com uma pena que lhe era correspondente. E lá em Deuteronômio 19, verso 21, nós vamos ter isso. Em nossa época, para nós, para a nossa lei, a nossa lei é embasada ou tem como base aí o direito romano. Né? O direito brasileiro está fundamentado sobre o direito romano. Então, o de Moisés era então possivelmente observado aí alguns códigos legais da sua época que estavam ali ao seu lado. E Deuteronômio 19, 21 mostra isso. Né? Não olharás para ele com piedade, será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Isso é o princípio de talião, né? Olho por olho, dente por dente. Retribuição à altura do pecado ou do erro. Então aí você vai ter um código de Hammurabi, né? Você vai ter aí a pedra onde foi escrito, né? Onde foram escritas as leis do Código de Hammurabi. Então, o Código de Hammurabi é um conjunto de leis criadas na Mesopotâmia por volta do século 13 a.C. pelo rei Hammurabi da primeira dinastia babilônica. O código é baseado na lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Ela foi impressa num bloco de rocha, utilizando aí a escrita cuneiforme. É claro que nesse vídeo aí, né, nessa foto, não dá para ler, mas se você fizer uma pesquisa, você vai ver que existem uma escrita nessa pedra aí, que é o Código de Hammurabi, o Código Legal de Hammurabi, da primeira dinastia babilônica. Ok? Vamos lá? Vamos seguir?
algumas doutrinas ensinadas em Deuteronômio. Por exemplo, a palavra de Deus ocupa lugar central em Deuteronômio. Então a palavra de Deus é que deveria ser obedecida. A exposição da lei para a vida em Canaã. A desobediência à lei, era a segunda doutrina, traria consequências de maldição, enquanto que a obediência traria bênçãos. Está lá em capítulo 28 de Deuteronômio. Outra lição ensinada, outra doutrina ensinada é que Deus é soberano, a sua soberania está firmada e ela é afirmada em Deuteronômio e mostra que Deus é o único Senhor, o único Deus. Então Deus é soberano sobre todas as coisas. Outra doutrina é que a teologia do culto em Deuteronômio também é bastante interessante e é bastante ensinada em Deuteronômio. Nós podemos perceber isso quando a gente vê aí que eles orientam o povo a adorar no lugar em que ele mesmo tinha escolhido, no lugar que ele mesmo tinha buscado para o povo, está no capítulo 12. E estava centrado em agradecer-lhe pela obra no meio do seu povo, como está no capítulo 5:15, 7:18 em diante. A libertação do Egito era lembrada na Páscoa, outros feitos de Deus em outras festas. Então, a teologia do culto era muito repetida, era muito lembrada, e essa doutrina, né, da teologia do culto é muito ensinada em Deuteronômio. Outra doutrina é a fidelidade prática à aliança, está no capítulo 10, versos 12 e 13. Né, a fidelidade prática à aliança era requerida, né, era necessária. O povo deveria viver isso. Deixa eu ler aqui com você, capítulo 10, 12 e 13 de Deuteronômio, que diz: Ó Israel, o que é que o Senhor teu Deus exige de ti agora, exceto que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, ames e sirvas o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? O que é que o Senhor está pedindo além disso? Então, fidelidade prática à aliança. Isso era o que Deus exigia do seu povo. Essa é uma doutrina também ensinada, é um ensino passado ali no livro de Deuteronômio. E por final, uma doutrina ensinada ali era o final da vida de um grande líder. Né? Um ensino ensinado, né? Um ensino passado no livro de Deuteronômio. No verso 31 a 34 nós temos como foi o fim da vida de Moisés, né? Como foi o final da vida de um grande homem. Né? Então assim, também esse é um ensino passado. Concluindo então o nosso estudo aqui, nós vemos que Deuteronômio é o livro da palavra. Moisés expõe didaticamente a verdade e diz que aquele que ama ao Senhor deve viver apegado a Ele. Então qual é a maneira de fazer isso? Lendo, meditando, guardando no coração a palavra de Deus. Ao ler Deuteronômio, você ficará motivado tanto a estudar como a ensinar a palavra de Deus, que transforma a vida de quem ama e por isso obedece a Deus. Quem ama e obedece. Essa então, é uma conclusão para o livro de Deuteronômio. Uma aplicação, então, para Deuteronômio, para a nossa vida. Precisamos confiar no Senhor, de fato, como um Deus único, ou seja, não há outro Deus. Nós precisamos crer nisso e evidenciar isso em nossa vida. Não existe outro Deus em quem possamos crer ou em quem precisamos crer. Deus é o único Senhor. Devemos demonstrar nosso amor a Ele de modo prático. Quem ama, obedece. Quem ama a Deus, obedece a Deus. Terceira aplicação para a nossa vida. Para obedecer é preciso conhecer os seus mandamentos, portanto devemos estudar tudo aquilo que Ele nos deixou nas Escrituras. Ignorância não significa que não seremos responsabilizados se não obedecermos. Terceiro, quarto, né? A obediência sempre trará, Quarto, a desobediência sempre trará consequências ruins que já foram anunciadas por Deus. Se você obedece, você tem bênção. Se você não obedece, tem consequências. Né? Como você gostaria de terminar a sua vida? Essa é uma outra aplicação. Olhando para Moisés, como você gostaria de encerrar a sua vida? Assim sendo, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estudar esse material produzido aqui pela Editora Cristã Evangélica e dividir isso com você, juntamente com o material do pastor Edson Almeida. Mas deixar aqui perguntas para a sua vida. Né? Essas aplicações para a sua vida. Como você gostaria de terminar a sua carreira com Deus? Como você gostaria de encerrar a sua vida com Deus? Você tem em mente que Deus é o único Senhor e que Ele exige que nós o obedeçamos, Ele deseja que nós o obedeçamos, que vivamos para a honra e glória do Seu nome, que lhe sejamos fiéis na nossa vida, no nosso dia a dia? Você sabe disso? Como você tem vivido?
Esse é o meu desafio para você. Você tem vivido de modo a agradar a Deus, a esse Deus que lhe chamou, que te salvou e que te chama a uma vida para a honra e glória dele? Esse é o nosso desafio. Viva para a honra e glória do Senhor. Que Deus te abençoe. Estamos chegando ao final de mais uma lição. Na semana que vem teremos continuidade com mais um livro em nossos estudos. Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus. Até a próxima.